Bom dia, bom dia! Gente, como o óculos fica sujo, né? Não sei se vocês usam óculos, mas é uma coisa horrorosa. Deixa eu falar pra vocês hoje o tema da pior fase da minha vida. É engraçado que a gente fala isso várias e várias vezes ao longo da nossa vida. A gente diz que está vivendo a pior fase da nossa vida. E aí eu comecei a pensar que agora, por exemplo, eu posso dizer que eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Comparado ao quê? Ao que a gente está comparando para dizer que uma fase é a pior fase da nossa vida? E aí eu começo a pensar se a nossa mente não está vagando nesse umbral de emoções negativas, nesse lugar onde a gente só tá vendo as coisas ruins que a gente tem. Então eu vou contar algumas coisas minhas para vocês entenderem aonde a minha linha de raciocínio foi, para eu entender e mudar essa forma como eu tô vendo a minha vida. Então assim, se eu falar que hoje é a pior fase da minha vida, provavelmente será, tá? Porque eu devo estar comparando ela com alguma coisa. Com que fase que eu estou comparando para ser a pior fase da minha vida? Não estou comparando. Eu estou comparando talvez com alguma coisa que eu projetei que vai ser muito legal. Então eu poderia estar assim, eu poderia estar assado, mas minha vida não está. Então é a pior fase da minha vida. Ai, porque eu tô sem emprego, etc. Então essa é a pior fase da minha vida. Agora eu tô sem dinheiro, é a pior fase da minha vida. Ai, o relacionamento não tá dando certo, é a pior fase da minha vida. E eu vou falando isso e repetindo isso. Tá tudo certo. O que eu quero trazer para vocês é que quando eu tava com 18 anos, eu trabalhava, ajudava em casa, tudo bonitinho, e eu tive uma discussão com meu pai. Nessa discussão, e a gente tinha várias discussões, porque meu pai ele sempre foi muito ciumento comigo, mas ciumento mesmo, e hoje é um troço que ainda é estranho para mim. Dentro dessa fase de muito ciúme, ele, numa dessas discussões, ele falou que eu só podia estar fazendo alguma coisa muito errada, nas palavras dele, dando para o seu chefe para você estar evoluindo na carreira. Eu não podia ser só competente, capaz, esforçada, dedicada para melhorar na carreira. Então, eu devia estar fazendo alguma coisa errada. E nessa discussão toda, eu acabei jogando na cara dele que ele tinha uma amante, então ele estava me colocando no mesmo bagulho lá, no mesmo balaio de gato que essa amante dele, para achar que eu faria alguma coisa desse tipo para subir na carreira. E aí ele pegou e, lógico, perdeu a cabeça e me mandou embora de casa. Quando ele me pôs para fora de casa, eu saí com uma mala, era uma mochila, não era nenhuma mala, sabe essas mochilas de mão, que eu viajava com aquilo, enfiei tudo ali dentro e tive que pegar um táxi e vagar. Eu não sabia direito para onde eu estava indo, eu fui para casa de uma tia minha que sempre me amparou, que sempre foi a pessoa que me apoiou em tudo, tudo na vida. E aí eu falo pra você, aquela parecia ser a pior fase da minha vida. Só que olha só, eu tava bem fisicamente, eu tava bem profissionalmente, eu tava bem financeiramente, eu tava bem com os meus relacionamentos, porque eu não tava num relacionamento com os outros, mas eu estava num relacionamento comigo e eu tava feliz da vida. Eu tava estudando, eu tava fazendo um monte de coisas legais, eu tinha uma vida social legal. Todas as outras áreas da minha vida estavam boas. Mas aquela uma área do relacionamento com a minha família de origem tava ruim. E eu olhei e falei, essa é a pior fase da minha vida. Passaram-se anos, tal, a gente acabou voltando a se falar depois de 2 anos. Eu fiquei 2 anos sem me falar com meus pais. E foi uma guerra que eu tive que ressignificar dentro de mim, porque que minha mãe não me apoiou, porque que minha mãe não ficou do meu lado, e tem todas as questões dela, e que hoje a Cláudia adulta, não a Cláudia criança que precisava de colo, entende o que aconteceu.
e trabalha isso dentro do coração dela, porque ainda não é fácil. É um processo, sempre será um processo. E entender isso é libertador. E aí, ok. Essa foi a pior fase da minha vida naquele momento. Passados-se uns tempos, eu fui trabalhar num outro estado. E trabalhando nesse outro estado, eu estava indo bem na carreira e tudo mais, mas tinha uma ou duas pessoas que eu não me dava bem de jeito nenhum. Todo mundo do escritório, todo mundo do frigorífico era ótimo, mas duas pessoas não gostavam mesmo de mim. E teve um momento que o meu chefe falou, eu vou pôr você para trabalhar junto com ela na mesma sala. Eu falei, jura por Deus? Ele falou, é. Ele falou, porque vocês vão aprender a conviver, se respeitar e tal. E foi, tá? Eu falei, se tem que ser, tem que ser. Eu sempre fui da pessoa que faça o que tem que ser feito. E eu faço. E aí até que eu entendi muito do lado de uma dessas pessoas e ok, conseguimos superar essa fase. Foi duro pra caramba trabalhar assim. Assim como foi duro pra caramba chegar lá no sul com uma chefia, uma espécie de chefia na mão e eu ter que lidar com homens. Eu era uma pessoa de fora, eu era uma menina de 20 anos, tendo que, sabe, me impor. Então foi uma fase difícil, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, eu estava sozinha num outro estado, tocando um setor. Depois disso, eu comecei a ensinar uma moça a fazer uma parte do meu trabalho, porque eu falava, coitada, ela é sozinha para criar o filho, então eu vou ajudar ela, etc. E olha que ironia do destino. Essa moça, ela se tornou amante do dono do lugar. E ela queria um cargo melhor. E o meu chefe, na época, ele era de outro estado, ele ligou para mim e falou, olha, Cláudia, ela pediu um cargo melhor, só que não tenho cargo melhor para dar para ela. E eu pensei em várias situações para melhorar a situação, tentei segurar as coisas, mas não deu. Então, você é a única que não é casada e tem filhos. Você é a única solteira. Eu vou ter que dar o seu cargo para ela. Eu juro que eu não acreditava que isso estava acontecendo comigo. Eu estava doente, me ferrando de tudo quanto é lado. Eu peguei uma sinusite lá que era horrorosa. Eu trabalhava fazendo embarque a madrugada inteira. Às vezes eu rodava 24 horas, que eu dormia em pé, fazendo tudo que era possível para aquele lugar, e alguém estava falando isso para mim. Eu falei, caramba, é isso mesmo? É essa retribuição? Eu fiquei com muita raiva, mas peguei minhas coisas e voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, num belo dia, me ligam do escritório lá e fala assim, viu, a gente precisa da sua ajuda porque aconteceu um problema e eu queria que você, se você pode nos ajudar. Eu virei e falei, não posso. Vocês que se virem. Me orgulho disso? Não, porque eu poderia ter ajudado, eu poderia ter sido maior do que isso, mas naquela época, com 20 e poucos anos, eu não ia ser maior que aquilo, de jeito nenhum. E fiz isso. Aquela foi uma das piores fases da minha vida, porque eu fui demitida pela primeira vez na minha vida, sem ter feito nada de errado. Simplesmente porque alguém precisava de um cargo. E depois eles tiveram que demitir, porque quando acabou o caso, demitiram, eles tiveram que contratar outras pessoas e tudo mais. Mas ok, não era esse o ponto importante. O ponto importante é que aquele foi o pior momento da minha vida. Aí passaram-se mais alguns tempos, eu namorava com um cara extremamente tóxico. Eu sei que hoje ele tinha uma doença, ele era só obcecado por mim, não era amor. Era obcecado a ponto de, se eu dissesse que eu não queria sair num determinado dia porque eu estava cansado, ele punha o carro na porta da minha casa e ficava a noite inteira para ver se eu não ia sair. Chegava num ponto de obsessão que durante o tempo que eu estava na faculdade, ele ia todos os dias e ficava da hora do meu intervalo até a hora que eu saía para me vigiar o tempo todo. Era realmente doentio. E teve uma ocasião, que eu acho que eu já contei aqui nos meus canais, que esse cara ele me pendurou da janela do apartamento, 12º andar, e falava que ele ia me soltar. Foi uma coisa bem aterrorizante que eu vivi.
E nesse relacionamento tóxico eu queria fugir daquilo, mas com medo absurdo daquela situação, porque eu tinha medo dele matar minha família, coisas assim. Ele andava armado e tudo, e eu vivi o pior momento da minha vida quando eu resolvi fugir para o Japão. Eu inventei a história de que a gente ia casar depois que eu voltasse, mas que naquele momento eu precisava de uma experiência internacional, que eu ia fazer isso durante um ano, voltaria, a gente casaria, seria maravilhoso, blá blá blá. Contei toda uma história, convenci ele e fiz isso, fugi para o Japão. Fiquei no Japão sem falar japonês, com risco de ficar escrava num lugar, que eu já contei isso aqui também no canal, que foi uma fase bem complicada, que eu caí num lugar que era muito esquisito, que o presidente da empresa, ele falava que as funcionárias estrangeiras dele davam banho nele, era um papo muito bizarro mesmo. Tanto que a gente era vigiada em todos os lugares que a gente ia, e era uma cidade pequenininha, na província de Gifu-ken. E se vocês pesquisarem, Gifu é um lugar horroroso, porque chove muito e é muito frio o tempo todo. E eu tava vivendo nesse lugar, num desconhecido, sem falar a língua, ou seja, foi a pior fase da minha vida. Até que eu entrei num trabalho, etc. Fui trabalhar em outras coisas, fiz uma comunidade, fiz amigos maravilhosos. Tenho amigos no Japão que são amigos de verdade. Aquelas pessoas que pode passar anos, mas se um de nós precisarmos uns dos outros, nós vamos estar lá, porque nós passamos a pior fase juntos. A pior fase da minha vida, lembra? Tá bom, aí eu casei lá, tive a minha filha, que foi terrível. Eu perdi a primeira gravidez e foi horrível porque era um sonho que eu tinha de ser mãe e não aconteceu, e depois eu fiquei mais um tempo. Quando eu tive a segunda gravidez, eu tive que ficar 4 meses deitada. Quem me conhece um pouco sabe o quanto eu sou agitada, eu preciso de movimento, e eu não podia, porque afinal de contas, né, eu tava vivendo a melhor fase da minha vida e a pior fase da minha vida ao mesmo tempo. E foi ótimo porque eu não perdi ela e ela tá comigo até hoje, é o amor da minha vida. Mas foi uma fase bem difícil. Quando eu voltei pro Brasil, porque ela tava com 1 aninho e pouco, e ninguém descobriu que ela tinha, mas ela tinha diarreias o tempo todo. O tempo todo de ficar assada e de eu passar a noite inteira acordada com aquela luzinha infravermelha para cicatrizar o bumbum dela. E eu ficava o tempo todo lá com a fraldinha aberta para ela poder ter um momento de descanso. A dor dela eu sentia. Foi a fase horrível que eu vivi, horrível. E eu tava sozinha lá, tá? Porque era eu, meu marido e ela. E aí eu falei, eu tenho que voltar pro Brasil para ver o que essa criança tem, porque não é possível continuar vivendo isso e ela tá com 1 ano e pouco. Quando eu cheguei no Brasil, a gente descobriu que era só intolerância à lactose e que lá eles não me descobriam isso de jeito nenhum. Ok, voltei, fiquei aqui no Brasil e nesse tempo do Brasil eu não estava fazendo nada, eu estava muito perdida, só queria ser mãe, eu estava encantada com a ideia de ser mãe. Meu ex-marido morando lá, eu aqui, e é uma vida de casamento à distância que eu falo, gente, não durma um dia sem falar com o seu parceiro, com a sua parceira. Não durma um dia aceitando a distância, porque a distância mata e esfria o relacionamento. E aí eu vivi exatamente isso. Ele no Japão, eu aqui no Brasil, tentando tocar uma vida normal, falando-se todo dia e tal. O dia que ele parou de me ligar, eu senti no coração, falei, tem alguma coisa acontecendo. E ele tinha conhecido uma outra pessoa. Passados uma semana, eu consegui, enfim, falar com ele, porque eu movimentei todo mundo lá para falar com ele. Ele falou, olha, me apaixonei por outra pessoa. Vamos conversar, vamos isso, vamos aquilo. Ele falou, não, eu tô apaixonado por outra mulher e eu vou ficar aqui. E eu não quero mais continuar nosso casamento. A gente tem uma filha, não quero. Gente, é a fase onde eu me senti a mulher mais horrorosa do mundo, a pessoa mais não amada do planeta, sabe? E foi uma fase muito difícil. Foi uma fase que eu perdi, acho que 10 quilos, assim, em 1 mês. Eu não conseguia comer, nada, porque eu só tinha tristeza e tinha um segundo medo.
o medo absoluto de não ter como sustentar minha filha, porque ele me sustentava aqui no Brasil. E eu não trabalhava. O que eu ia fazer? Morando num estado onde não era o meu, não estava perto da minha família, estava perto da família dele. Foi um momento de grandes incertezas, foi um momento onde eu pensei em tirar minha vida. Foram vários ruins momentos. Foi neste momento de novo a pior fase da minha vida. Se vocês contarem, eu acho que eu já contei 4 das piores fases da minha vida, certo? Todas elas, eu acho que é a pior fase. Só que quando você ressignifica isso, você vê que ela nunca vai ser a pior fase porque você está comparando ela com alguma coisa. Aí se eu olhar, quando eu tive o meu burnout, que eu estava em crise, eu não raciocinava, meu cérebro não raciocinava. Eu nunca admiti isso até pouco tempo atrás, que eu trabalhei essa terapia mesmo, de eu olhar e falar, peraí, ela foi a pior fase da minha vida? Eu realmente vivi a pior fase no burnout? Porque eu nem sentia, eu não sabia o que eu estava passando. Eu simplesmente segui um dia atrás do outro, era uma apatia, era uma tristeza, era um vazio, eram várias coisas que estavam acontecendo dentro de mim, que hoje, com o diagnóstico ficando mais claro, a gente consegue enxergar quando a gente está caminhando para isso ou não e até prevenir tudo isso. Aquela foi a pior fase da minha vida, porque eu estava largando um emprego que eu amava, porque eu saí babando, dizendo, eu não aguento mais isso. Eu não quero mais isso, eu não quero mais conviver com vocês. E hoje eu entendo que algumas pessoas colaboraram muito com esse meu processo, mas a responsabilidade não era delas, era minha, de cuidar da minha sanidade mental. Eu tinha que cuidar da minha cabeça, eu tinha que me procurar, eu tinha que me autoconhecer a ponto de saber que aquilo estava acontecendo. Mas eu não tinha essa capacidade na época. Então eu realmente entrei no burnout. E foi absurdo, porque eu peguei e fui picando a minha vida inteira. A minha vida inteira que eu falo é assim, relacionamento, joga fora porque isso vai me causar estresse. Filho, joga fora porque isso vai me causar estresse. Administração de dinheiro, joga fora porque isso vai me causar estresse. Ou seja, tudo aquilo que não fosse trabalho, que já era o meu maior nível de estresse, eu jogaria fora. Porque eu não queria enxergar mais nada, porque qualquer outra coisa, uma agulha que caísse aqui do meu lado, que me provocasse mais estresse, eu sentia que eu não sobreviveria. Esse é o grau mais alto de estresse que eu acho que um ser humano é capaz de suportar. Então, seu sistema trabalha falando, vamos dar um burnout nessa pessoa. Vamos fazer com que ela realmente pare de raciocinar, pare de sentir. E você meio que fica frio e distante das coisas. Porque você não ficando frio e distante das coisas, você não tem mais risco de mais alguma coisa te estressar. Foi uma fase que talvez eu pudesse ter perdido a minha filha. Há pouco tempo a gente conversou sobre isso e ela conseguiu se abrir de verdade dizendo sobre o que ela tinha pensado naquela fase. Porque ela falou, a gente não tinha nenhum relacionamento e você achava que a gente tinha. E é verdade. E eu hoje, olhando isso, aquela agora foi a minha pior fase. Mas aí, eu tive a fase onde eu tinha um restaurante montado, que eu deixava ele funcionando, tomando prejuízo todos os meses, porque o que vão pensar de mim se eu fechar? Vai parecer que eu sou incompetente, e nananana, e eu fiquei durante 3 anos com o negócio aberto, que eu não queria. Eu simplesmente não queria aquilo. Eu não queria o restaurante. Eu não ligava do delivery, mas eu não queria o restaurante, eu não queria atender balcão, eu não queria funcionários ali naquela confusão, aquele processo de limpeza. Eu não queria aquilo, eu não queria aquilo. Mas eu não tinha coragem de falar isso pra mim. E eu fui postergando várias vezes, e o meu subconsciente, que já estava se abrindo, me trazia informação de diminui, vai para um negócio menor. Eu tinha um salão de 100 e poucos metros quadrados, era um negócio enorme, com um monte de mesa. Ele falava diminui. O que eu fazia quando eu ouvia esse diminui? Em vez de eu seguir no caminho o meu ego falava, não, de jeito nenhum, você precisa ser maior. Eu ia lá e crescia o negócio. O troço já estava dando prejuízo, por que eu estava crescendo? Eu crescia o negócio.
E aí ele entrava muito mais dinheiro, mas eu não tinha condição nenhuma de administrar tudo isso, porque a minha cabeça não estava no lugar. Aí eu olho e falo, foi a pior fase da minha vida. Ficar sem dinheiro foi a pior fase da minha vida. Ficar sem relacionamento foi a pior fase. Vocês entendem que sempre vai ser a pior fase da sua vida? Comparado ao quê? Nós pegamos essa semana para falar sobre comparação. E eu me peguei hoje pensando exatamente sobre isso. Comparado ao quê as nossas fases são as melhores ou as piores da nossa vida? Comparado à nossa vida mesmo? Se eu comparar a minha vida de quando eu fui expulsa de casa, na briga com meu pai, que eu contei agora há pouco, e eu saí andando por aí sem saber para onde eu ia viver, como que eu ia me virar. Eu era uma menina solta no mundo, sem saber o que fazer da vida, me sentindo rejeitada de todos os lados, pelas pessoas que deveriam me proteger, que deveriam me amparar. Eu olho aquela fase e eu olho hoje a minha fase com toda a estrutura, com tudo que eu construí. E eu construí depois do abandono do marido, depois de ter ficado sem nada, de não ter emprego, de começar a procurar trabalho para lavar prato. E mesmo assim eu era recusada. O lugar falou, olhou o currículo, ah não, você não vai trabalhar aqui de lavar prato não. Eu falo, meu Deus, eu não sirvo nem para lavar prato. Minha autoestima estava onde? Onde vocês acham que estava a minha autoestima nessa história? Então eu falo assim para vocês, gente, todas essas fases, elas foram as piores para mim, mas porque eu não sabia ressignificar. Dentro do meu processo de autoconhecimento, eu aprendi o que é ressignificar coisas, e dentro do meu estudo de PNL, eu entendi sobre isso. Fundamental. Quando a gente começa a contar a nossa história, a gente começa a colocar muita emoção ali dentro. Eu vou colocando emoção, e você vai começando a se envolver naquilo. E se você me escutar, você vai dizer, por exemplo, do meu ex-marido, ele é um monstro. Ok. Talvez se você escutasse ele falando assim, mas essa mulher me deixou aqui, abandonado, levou minha filha, e eu fiquei sozinho, solitário, triste. Você vai olhar e falar, essa mulher é um monstro. As duas verdades são verdades. O que precisa acontecer é a gente ressignificar aquilo que nos aconteceu. É isso que eu quero trazer de verdade para vocês hoje. Para fechar essa semana, que a gente falou muito de comparação, eu queria que vocês pensassem que talvez o pior que vocês estão vivendo hoje é um ponto de toda a sua história. E esse um ponto, a gente precisa ressignificar ele. A gente precisa de verdade começar a olhar ele com um novo jeito, tirando a emoção, tirando as loucuras que as pessoas falam, e a gente pense nele como ele é, só como ele é. Só conta a história, tirando toda a emoção, para que você possa começar a ter clareza e enxergar de verdade. Quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, eu estou num trabalho que eu odeio e eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Ela está contando com a emoção em ponto alto. Quando a gente começa a tirar as emoções e relatar os fatos, e é isso que eu faço quando eu atendo alguém, eu tiro as coisas que estão no meio do caminho, turvando a sua visão, para você enxergar com clareza. Quando você começa a enxergar com clareza a sua vida, as decisões ficam mais fáceis. Isso eu chamo dentro do meu processo, da minha metodologia, que é subir para o camarote. Eu te convido a subir para o camarote da sua vida. E de lá você enxergar a cena toda e tomar as melhores decisões. As decisões que vão fazer sentido para você. E a decisão que vai fazer sentido para você é a hora que você tiver condição de usar o seu raciocínio, o seu pré-frontal aqui, toda a lógica junto com a sua emoção. Quando a lógica e a emoção estiverem alinhadas, você vira um foguete em direção àquilo que você quer. Hoje, você não sabe o que você quer de verdade, porque você está desalinhado. O seu cérebro diz uma coisa, a sua emoção diz outra coisa, e eles dois estão tomando decisões baseados nesse nevoeiro todo que você está enxergando hoje da sua vida. A pessoa, ela chega para mim e fala assim,
eu tô insatisfeito com o meu trabalho, eu não aguento mais viver isso. O lugar que eu trabalho é tóxico, as pessoas são tóxicas, meu chefe exige coisas absurdas, ele não me dá condição, etc, etc. Ela tá contando sobre uma emoção, ela tá contando sobre uma forma de enxergar aquela coisa. Só que aquilo pode não ser a verdade total. Quem já assistiu minha live sobre mapa mental sabe exatamente o que eu tô falando. Seu mapa distorce, seu mapa exclui e seu mapa generaliza informações. Quando entra uma terceira inteligência, eu e você juntos, olhando essa sua vida e a gente coloca as coisas no lugar, trazendo mais informações, alimentando esse mapa mental da pessoa, ela começa a ter clareza. Aí as decisões começam a ficar mais fáceis. E aí você entra num negócio chamado alinhamento. Sua mente vai tendo mais clareza e vai enxergando de verdade. O seu sentimento entra em alinhamento com isso e aí as decisões vão acontecendo e a sincronicidade vai acontecendo. Eu, quando vejo hoje que eu tô muito desconecta, falando, generalizando coisas, observa você falando, sabe? Começa a se ouvir falando. Esse é um indício muito claro de que você tá usando o mapa desatualizado. Todo mundo tá insatisfeito. Todo mundo quer cara pálida. Não tem esse todo mundo, tá louco? Ai, as coisas são assim. As coisas não são assim. Eu enxergo assim. Ai, casamento é um inferno. Pra quem, filho? É o que eu tô falando. Eu tive 9 anos ótimos. Só a traição foi ruim. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá falando, com o mapa totalmente desatualizado. Porque provavelmente você talvez vai jogar fora coisas que são muito importantes na sua vida, porque você tá com o mapa desatualizado. Então, quando eu vejo alguém falando assim, meu casamento não tá bom, e aí eu faço uma investigação na vida dessa pessoa, junto com ela, e falo, tá bom, como é que tá a tua relação com sua saúde? Tá péssima. Como tá a sua relação com espiritualidade? Não existe. Como que você tem algum hobby, uma criatividade? Não, não faço nada. Como que tá você com o seu dinheiro? Vixe, é um caos. De verdade a pessoa vai jogar o casamento dela fora, sendo que todas as outras áreas estão uma droga? Ela realmente não está enxergando a própria vida. Então, ela pode jogar o casamento dela fora, ela pode fazer o que ela quiser da vida, mas consciente. O problema é que a maioria das vezes, nós, por causa desse cansaço mental que a gente está chegando, esse excesso de estresse que nós estamos vivendo, tá fazendo com que a gente tome as piores decisões da nossa vida. Eu tô falando porque eu tomei todas as piores decisões da minha vida fazendo exatamente isso, sem enxergar de verdade o que era. Aquilo que é do jeito que é, só, mais nada. Se você começar a enxergar a sua vida só como ela é, tira as emoções, tira todas as coisas, tira os barulhos, os ruídos mentais que estão aí dentro, tira esse nevoeiro todo que está na tua mente, enxerga a vida como ela é e aí você vai tomar as melhores decisões. Enquanto você não enxergar de verdade, você vai continuar tomando decisão ruim. Você vai continuar fazendo caca na sua vida e depois se arrependendo. O medo que as pessoas têm de se arrepender de fazer alguma coisa é porque, como elas estão tomando decisões baseadas no achismo, ela está tateando no escuro para ver se ela bate a mão no interruptor, ela provavelmente não vai bater a mão no interruptor e vai ter que decidir se ela vai para a direita ou à esquerda, mas ela está no escuro. Ter clareza da própria vida deveria ser a meta número 1 da vida de todas as pessoas. Muitas pessoas que vêm para o meu processo de coaching, onde elas chegam para mim e falam assim, eu tô com problema no meu trabalho. Eu falo, ok, vamos resolver o problema do seu trabalho. Qual é o objetivo? Ela fala tudo que ela não quer, mas ela não consegue definir uma coisa que ela quer. Aí eu falo, tá bom, você sabe de verdade o que você quer? A gente consegue colocar uma mira nisso daqui para eu poder te ajudar a atingir? Porque eu sou um treinador, gente. Eu pego um Messi e faço a chegar a número 1 do mundo. É isso que um treinador faz. É esse o papel de um coach na vida de uma pessoa. Eu pego o cara que já é talentoso, que é um gênio em qualquer coisa que ele faça,
e faço ele potencializar isso. Mas quando ele não se enxerga, quando ele não sabe mais quem ele é, quando ele não sabe nem aonde ele está em campo, a gente precisa primeiro tirar o nevoeiro, primeiro enxergar. Aí a gente começa o princípio do processo de coaching tendo clareza. Qual é o objetivo da gente? Ter clareza. Tem uma moça que eu tô atendendo agora que o nosso principal objetivo é, dentro de 10 encontros, ela ter clareza da vida dela. Ela começar a descobrir o que ela quer da vida dela. A hora que ela começar a ter isso, a vida desanda toda. Porque ela é maravilhosa, ela é ultra talentosa, mas ela não tá conseguindo ver isso acontecer. E não acontece porque você não enxerga de verdade. Eu, Cláudia, passei por isso. Tudo que vocês estão ouvindo aqui, e a história toda que eu contei aqui da pior fase da minha vida, que foram todas essas piores fases, aconteceram comigo. Eu posso falar para vocês que todo esse caminho que a maioria das pessoas está percorrendo, eu percorri. Em relacionamento, em espiritualidade, em trabalho, em lidar com dinheiro, em lidar com filhos, em lidar com a família, em lidar com saúde, em todas as áreas. Com a criatividade, eu tive que lidar comigo em várias fases da minha vida. E todas essas fases me fizeram aprender que dava para ser muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais fluido. Mas tinha crenças aí no meio dessa história que eu tive que ressignificar e trabalhar. Quando você ressignifica, e eu contei isso até na outra rede, de um rapaz que ele estava com medo de casar com a mulher errada. E aí ele começou a fazer uma terapia, porque ele conheceu uma moça maravilhosa. E ele sentia que ia dar muito certo casar com ela. Bom dia, Jaque. E ele queria muito casar com essa moça, mas ao mesmo tempo ele estava com medo da moça ser a mulher errada para casar. Dentro do processo, e foi tratado dentro da PNL, que é uma das áreas que eu mais amo atuar, a pergunta do Richard para ele foi assim: você já teve alguma experiência de casamento? Ele falou, sim, eu casei com a mulher errada. Aí ele falou, como assim? E isso é uma coisa que a gente faz muito, tá? A gente transforma a crença numa coisa muito ridícula, para você entender que é ela que está te impedindo. Aí ele fez assim, como assim? Você casou com a mulher errada? Então você escolheu uma mulher e aí fizeram o casamento, quando você chegou com a mulher na tua casa, você falou, não é a mulher que eu casei? Foi isso? Aí o cara falou, lógico que não. Aí ele falou, tá, mas então como é que foi esse negócio? Não, eu estava casado e aí foi indo, meu casamento foi um inferno e acabou. Ele falou, mas quanto tempo você ficou casado? 5 anos. Aí ele falou, foi 5 anos de inferno? Foi 5 anos aterrorizantes? Ele falou, não, 4 anos e meio foi bom, mas os 6 últimos meses foi horrível. Ele falou, então, você não casou com a mulher errada, né? O casamento nos 6 últimos meses foi ruim. É isso que você tá me dizendo? Aí o cara parou para refletir e falou, é isso que eu tô dizendo. Hoje você conheceu uma pessoa maravilhosa, que você tá tomando todos os cuidados, inclusive me buscando para se entender antes de casar com ela, porque você quer que esse casamento dê muito certo, certo? É isso. E você hoje acredita que você não tem condição de tomar essa decisão porque você vai escolher a mulher errada por causa de 6 meses de uma vida inteira. Aí o cara para olhar e ele fala, eu tô baseando todas as minhas novas escolhas baseadas nesses 6 meses de uma vida inteira de acertos, não de erros. Então, muitas vezes a gente não tem condição de tomar as nossas decisões porque a gente está generalizando. Quando eu olho o meu último trabalho, eu tive quase 10 anos muito bons, mas o último ano foi infernal. O último ano foi horroroso. Eu tive 10 anos felizes, 10 anos espetaculares, onde eu me divertia muito trabalhando. O último ano foi infernal e foi por causa de todo mundo? Não. Foi por causa de uma pessoa, por causa de
alguns valores dessa pessoa que não batiam comigo e ela estava assumindo um comando muito mais forte e que estava indo contra os meus valores. E isso machucava a minha alma. Então toda aquela história foi ruim? Não. É o que eu falei, eu tive 9 anos de um casamento bom. Então quando uma pessoa fala, nossa, casamento é horrível, eu discordo. Casamento é maravilhoso. Ah, mas você se separou. Sim, porque ali naquele final não dava mais para continuar. Seus relacionamentos anteriores foram todos ruins? Não, foram maravilhosos. Eu não sobreviveria 4, 5, 3, 2, 1 ano com uma pessoa que fosse ruim o relacionamento. O relacionamento, ele tem coisas boas e coisas ruins. O trabalho tem coisas boas e tem coisas ruins. O que você precisa só é enxergar com clareza. E a partir do momento que você enxerga com clareza, você fala, eu quero continuar ou não. E aí você termina o que tem que ser terminado de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais tranquila e muito mais grata. Eu acho que essa gratidão é a coisa que mais pega para mim. Porque você termina as coisas com o seu coração grato. Você consegue olhar as coisas e falar, putz, foi muito bom enquanto durou. Que pena que acabou, é óbvio. A gente tem essa coisa da perenidade. A gente tem essa coisa de foram felizes para sempre. Mas ninguém contou o que aconteceu depois do para sempre, né? O dia a dia, os filhos, os problemas, o trabalho. A gente veio de uma geração, eu pelo menos, que se contava muita histórias de princesas, castelos e etc. E a gente escuta até a parte do felizes para sempre. E fica uma lacuna desse, o que é esse para sempre? As suas expectativas não foram atendidas? Mas será que você, ao longo dessa história, falou, trabalhou tudo isso? Não, porque eu vou falar por mim. Chega num certo ponto das relações, o que eu, Cláudia, fazia, tá? Eu tentava, eu falava, e aí eu parava de falar. Quando eu paro de falar num relacionamento, eu sei que aquilo ali realmente está ladeirona abaixo, mas está descendo com toda a velocidade. Porque eu já cansei, eu não vou mais discutir. Isso foi com funcionários, subordinados, com todo mundo. Quando chegava num certo ponto onde eu já tinha chamado a atenção, eu já tinha falado e a pessoa simplesmente não consegue pivotar, mudar, entender, querer melhorar, eu paro de falar. E aí, nesse eu paro de falar, as pessoas falam assim, nossa, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Ai, a Cláudia, nossa relação é maravilhosa. E aí, do nada, eu falo assim, acabou. E a pessoa entra em choque, ela fala, como assim acabou? Não aconteceu nada na nossa vida, tava bom, o meu trabalho tava bom, tava tudo lindo. Né? Porque você chega num certo grau do seu estresse que você não quer mais tentar. E você simplesmente começa a descartar. Só que você não está se sentindo bem fazendo isso. Eu não me sentia bem. E aí eu falei, eu tenho que me buscar, eu tenho que entender o que está acontecendo. E eu entendi. O que acontece é que quando eu estou vivendo num nível de estresse mais alto, se é no trabalho, se é financeiro, se é no relacionamento, não me importa, todas as outras decisões eu começo a tirar rápido da frente, porque eu não quero aquele nível de estresse. Como é que você faz para trabalhar isso? Você começa a administrar o seu estresse, gerenciar essa sua emoção. O gerenciamento emocional era uma das coisas que eu acho que devia ser ensinada na escola. As crianças não sabem gerenciar suas emoções, porque a gente foi ensinado a esconder, né? Porque se você mostrar que você tá brava, as pessoas não vão gostar de você. Se você for assim, ninguém vai achar você bonitinha. E você aprendeu a esconder o que você sente. Só que o que você sente comanda o que você está pensando e vai comandar seu comportamento e vai trazer um resultado. É péssimo em todos os aspectos. Foi muita batida de cabeça até assumir que preciso de ajuda. Exatamente. Exatamente. A gente precisa de muita batida de cabeça para pedir ajuda e a hora que a gente realmente tem coragem de pedir ajuda, tem coragem de dar o próximo passo, tem coragem de fazer o que tem que ser feito, as coisas acontecem. Simplesmente acontece. Porque se você mudar qualquer coisa na sua vida, você começa a criar um caminho neural novo na sua mente.
Seu cérebro está acostumado a fazer o caminho do A para o B, do A para o B, do A para o B. Do A para o B significa, tem um relacionamento ruim, termino, tem um relacionamento ruim, termino, tem um relacionamento... E vai vivendo isso aqui, certo? Se você começar a mudar, vai abrir... Existe um negócio chamado neuroplasticidade do cérebro. É muito legal, tem uma pesquisadora de Harvard que ela é espetacular, chamada Jill Taylor, que ela viveu a neuroplasticidade do cérebro dela, porque ela teve um AVC, o cérebro dela parou a parte da fala, tal, e depois o cérebro dela aprendeu um outro caminho neural e ela voltou a falar, tanto que ela dá palestra em TED Talks e tal. Então, assim, você tem essa neuroplasticidade no seu cérebro, o seu cérebro usa outros lugares para aprender, ele usa outros caminhos, mas se você fizer todos os dias a mesma coisa, meu, ele só vai usar esse caminho. E cada vez que ele usa esse caminho, ele vai ficando cada vez mais forte, entendeu? Então, a gente precisa começar a aprender a lidar com isso. E cada um de nós nos buscar. Então, o lidar com as emoções. Se você não entender como você funciona no todo, é muito difícil você lidar com as emoções. O Hubble Vision vai abrir, tá? Que é o meu programa de acompanhamento. Esse programa, eu fiz ele exatamente no formato que seria um processo de coach, mas sem a minha direção. Sem eu pegando você e olhando olho no olho e a gente conversando todas as semanas. O meu processo de coach é assim. Você vai encontrar uma vez por semana comigo durante 10 semanas. 10 semanas, olho no olho, a gente vai trabalhar cada um dos pilares que compõem o seu autoconhecimento. Porque quando você sabe como é que você funciona, e não sou eu posso dizer como eu funciono, mas não é você. Quando você descobrir como é que você funciona, quais são seus valores, porque valores são gatilhos. Eu tomo todas as minhas decisões baseadas nos meus valores. Vou falar assim, tinha uma moça que trabalhava comigo. Essa moça, ela tinha como valor a família. O marido dela tinha o valor a gratidão. Aí você fala, gratidão e família não é um valor que briga, então vai dar certo. Dá. Só que quando a decisão que o cara tem que tomar, ele vai se basear em cima do quê? Se o valor dele, a coisa mais preciosa que ele tem na vida é gratidão. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, que eu vi, e aí eu olhei e falei, gente, deixa eu ajudar antes que dê um divórcio nessa família. A moça pegou e falou assim, você tá vindo buscar a gente? Que tá chovendo, eu não vou levar as crianças a pé. Ela tava saindo já do trabalho. Aí ele falou assim, eu daqui a pouco tô indo. E ela ficou esperando, dentro do restaurante. De repente, ele começou a demorar, e aí ela, mas por que ele tá demorando? Por que ele não volta? Por que ele não vem? Que coisa? Ligou pra ele. Aí ele falou, é que eu vou levar primeiro o fulano em casa. Aí ela ficou azul de raiva, ela desligou na cara dele. Aí ela veio, você acredita que ele tá dando prioridade pra levar o fulano ali na casa do cara, em vez de levar a gente que não sei o que? Eu falei assim, mas... ele tá levando o cara lá e ele ainda não tem... Ele sabe que vocês estão protegidos dentro do lugar, que vocês não estão na rua tomando chuva. Qual o problema? Não, porque onde já se viu, ele dá mais valor pro cara do que pra família, porque não sei o que da família. E eu já sabia que... hoje, com a experiência que eu tenho, num bate-papo a gente consegue tirar quais são seus valores muito rápidos, mas... a gente precisa de um método. Então, às vezes, numa sessão, eu faço só uma sessão de valores, para você realmente identificar quais são os seus valores, por que você toma essa decisão. E quando você entende isso, você entende que o outro está tomando outra decisão baseada nos valores dele, entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque senão eu tô me perdendo. Eu, por um tempo, não conhecia meus valores, você acredita? Porque, gente, sem conhecer valor, você toma decisões sem saber e você fica esperando outra pessoa atender seu valor. Que era o caso dessa moça. Ela queria que o marido dela tomasse as decisões baseadas no valor dela. Ele estava tomando as decisões baseadas no valor dele. O valor dele era gratidão. E esse cara que ele foi levar em casa, o cara ele ia de boa a pé. Mas por que aquele dia ele não podia? Porque estava chovendo. E esse cara era o cara que deu carona para ele durante muito tempo quando ele não tinha carro. Ele vendo esse cara indo a pé na chuva
e ele tendo valor, gratidão, você acha que ele teria condição de deixar o cara ir a pé para buscar primeiro a família? Agora, se fosse o oposto, esse cara deu carona a vida inteira para ela, e ela tinha que buscar a família dela, que estava na cabeça dela praticamente tomando chuva, né? Então, o que ela faria? O que ela priorizaria? Ela ia falar pro cara, olha, cara, faz o seguinte, fica esperando aqui, eu vou levar minha família em casa e depois eu volto para te buscar, porque ela não ia deixar a família dela em segundo plano, porque esse era o valor dela. Quando a gente olha o valor dele, ele atendeu o dele, e ela queria que ele atendesse o dela. Se isso é o nosso valor, é a coisa mais preciosa, é o nosso tesouro, é o que faz a gente tomar as nossas decisões. Por que você deixa um negócio tão precioso desse na mão de uma outra pessoa? É insanidade. Eu falo, a gente, olha, Deus é muito bom com a gente, né? Não porque a gente só sobrevive na Terra pela misericórdia. A gente é louco. Porque sem saber quais são os seus valores e realmente validar-se aqueles valores. E eu gosto de duas metodologias. Uma para quem não conhece nada de valor e quer uma coisa rápida. Às vezes uma dinâmica da ilha. Eu tenho algumas coisas no canal do YouTube sobre valores. Ajuda pra caramba. Agora, quando a gente precisa se aprofundar um pouco mais nos valores, a gente tem que fazer valores por área da vida. Por exemplo, valor que eu tenho no trabalho é um. Aquilo é grau máximo. Em compensação, o valor que eu tenho na família é outro. Todos eles se conversam, mas são valores muito diferentes. E você entender essa especificidade do valor em cada área, você vai entender por que você toma algumas decisões, por que você se magoa com outras decisões e por que você fica esperando que alguém faça isso por você. É horrível. É tirar o seu poder pessoal e passar para outra pessoa. Então, quando a gente faz esse trabalho do Hubble Vision mesmo, da pessoa entrar, viver cada uma das fases dela, ela entender quais são os valores, quais são os talentos dela, qual é o talento único dela, qual é a missão que ela veio tratar aqui, ela vai usar os talentos dela para obter o maior resultado, para ajudar o maior número de pessoas, para obter o maior número de ganho, porque também tem isso. O seu talento vai ser utilizado para você realmente ganhar dinheiro. As pessoas às vezes olham e falam, não, talento a gente não pode usar para ganhar dinheiro. Só você consegue fazer isso que você consegue fazer. Só que como é muito fácil, muito tranquilo, você acha que todo mundo faz. E que é até errado ganhar dinheiro. Eu estava atendendo uma moça outro dia que ela olhou e falou assim, mas meu, eu vou ganhar para fazer esse negócio que para mim é tão simples, é tão fácil. Eu falei, fácil para quem, cara pálida? É fácil para você, não é para mim. Isso que você faz com muita naturalidade, para mim vale dinheiro, porque eu não tenho essa condição de fazer. Será que você tem coragem de cobrar pelo que você faz muito fácil? O meu trabalho, a minha sessão custa R$400. Ok. Eu cobro para fazer uma coisa que para mim é muito fácil. Só que eu estudo, eu me dedico e isso tem que ter valor, porque quando você me paga, você está valorizando o seu tempo. Você está dando valor para você pôr em execução isso que você está fazendo. Porque quando eu dou de graça, e muitas vezes, gente, live, eu tô dando consultoria de graça, a pessoa pode entrar aqui e ela perguntar o que ela quiser, ela pode interagir comigo. Eu tô dando um conteúdo que geralmente as pessoas me pagam para fazer. Só que isso que eu faço muito de graça, muito fácil, tem que ter valor para que você valorize, para que você dê conta de fazer as coisas, para você dizer, peraí, mas eu investi tanto, então eu tenho que fazer render. Porque caso contrário, eu dou todo dia conteúdo aqui. Quantas pessoas de verdade vão fazer uso disso? Ixi, é uma minoria. É uma minoria. Porque elas não têm disciplina para fazer o que tem que ser feito. Por que você acha que um Messi da vida tem um treinador? Um Cristiano Ronaldo tem um treinador? Por que você acha que os times de futebol pagam tão caro por um treinador na beirada do campo, sendo que ele tem os maiores talentos à disposição dele? Porque não adianta, gente.
Você tem que realmente investir. E você sentir que você vale alguma coisa. Porque quando você não investe em você, você está dando um recado para o universo muito claro. Eu não valho. Quando a gente fala sobre autoimagem, isso é um trabalho específico que tem dentro do Hubble Vision, você começar a se valorizar, você ficar em paz com o seu espelho, você ficar em paz com essa comparação toda, a gente está dizendo para o universo assim, eu valho, eu tenho valor. Então não é qualquer pessoa que vai chegar para mim e falar assim, ai, mas a Cláudia não é tudo isso. Ela pode achar, tá tudo bem, é problema dela, não é meu. Ai, mas a Cláudia não é tão boa assim. Ok, é um problema dela, não é meu. Você começa a entender que você para de ficar nesse estado onde alguém vai determinar a plaquinha de preço que você vai pôr no seu ombro. Eu não autorizo mais ninguém pôr plaquinha de preço no meu ombro. A pessoa pode olhar e não gostar do meu trabalho, não concordar e não querer pagar. Tá tudo certo. É problema dela. Quem não vai colher resultado é ela. Quem não vai ter o meu melhor é ela. Não sou eu. Vocês entendem que você começa a olhar para você e você começa a se valorizar a esse ponto. De não ter mais que se sujeitar em relacionamentos mais ou menos. Eu estava entrando num relacionamento com uma pessoa que começou a fazer um joguinho. Falei, tchau. Tchau. Segue tua vida. Você tá na fase joguinho, eu não tô. Eu gosto de relacionamentos tranquilos. Eu gosto de pessoas que gostem de pessoas. Eu gosto de pessoas que queiram estar de verdade em alguma coisa. Porque tem pessoas que entram num relacionamento para provar não sei o que, não sei para quem, e depois ela quer fazer esse joguinho porque eu tenho que ficar te valorizando, eu tenho que ficar te erguendo o seu ego. Não, 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 não. Eu posso ajudar a pessoa a ela se autoconhecer. Eu posso ajudar a pessoa a ela potencializar. Eu posso ser a treinadora dela. Porque, no geral, eu acabo virando coach dos meus namorados. Mas, assim, a pessoa tem que ir atrás do que é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês entendem? Então, assim, ninguém coloca a plaquinha no meu ombro. Essa é ótima, Jaque. Aí, Jaque, você é ótima para me tirar as frasezinhas que eu não consigo pegar, que eu falo. Mas é verdade. Se a gente anotar isso na nossa vida, que ninguém põe a plaquinha de preço no seu ombro, você tá salvo. Porque você não vai mais depender da aprovação alheia. E quantas vezes eu, no alto dos meus 40 e poucos anos, eu ficava esperando a aprovação. Ai, porque falaram que assim não dá para administrar uma empresa. Não dá. Olha o resultado que eu dei, que não dá. Que não dá para ser feliz e trabalhar. Quem disse? Quem disse que não dá para ser leve? Quem disse que não dá para ser gostoso? Quem disse? Eu nunca tive essas crenças. Então, era uma delícia, fluía. Quando eu encalacrei que eu tinha que atender o padrão da executiva montadinha no terninho, que praticamente dormia no terninho, gente, a minha vida virou um inferno. O último ano, eu falo para vocês, foi um inferno do inferno, porque tudo aquilo que era muito gostoso virou tudo regras, normas, procedimentos. Rigor demais. Quem me conhece sabe que eu sou fluida. Eu sou realmente fluida. Eu ensino as pessoas que estão na minha volta a ser fluidas, a encontrar o seu caminho, o seu jeito. Ai, mas você não pode transformar aquela pessoa num líder. Quem disse? Ela não tem o dom da liderança, mas todo mundo nasce líder. Você pode não querer chefiar pessoas, mas todo mundo nasce líder porque você tem que ser líder de você mesmo. Você tem que aprender a comandar as suas emoções, o seu cérebro, tudo. Como assim? Você não é líder? A pessoa, se ela sabe quem ela tem um posicionamento firme, ela pode liderar o que ela quiser. Eu transformei menininhas, comandando um monte de baita homens. Deixa eu ver. Foi 30 anos vivendo sobre a validação dos outros. Quando a gente passa muito tempo vivendo a validação do outro, a gente não tem noção do nível de sofrimento que a gente causa na gente. O nível de crenças que a gente implanta na gente.
Aí você tem que ir se libertando disso, aí você tem que ir se libertando de outro. E uma crença, ela é muito engraçada. Até eu estudar, até eu trabalhar com isso, eu achava que assim, era uma crença. Tirei a crença, acabou. Não é assim que consegue. Ela começa assim, é uma crença, aí essa crença, ela cria validações e ela vai se cobrindo de outras crenças. E aí quando você vai lá e tira uma crença, você fala, me libertei da crença. Será que a crença raiz é aquela que está lá no profundo, é a mãe de todas as crenças que vieram para cima? Às vezes não é. Às vezes não é. Eu falo que às vezes numa sessão de crenças a gente pode chegar e te libertou. Se o seu comportamento mudou na hora, maravilha, a gente chegou na crença raiz. Se ficou algum resquício, nós temos que tirar o que falta. Tem que terminar de limpar. Depois das sessões de coach foi um passarinho saindo da gaiola, crença, menina. A gente começa a sair da gaiola depois que a gente passa pelo processo de coaching, isso é fato, já que você tá certa. Mas as crenças a gente não tira no processo de coaching. Só no processo, não. Ela tem uma raiz mais profunda. E aí, a gente fala o seguinte, qual é a diferença do coaching para terapia? Terapia vai trabalhar o seu passado. Você vai ter que ir lá, você vai ter que olhar aquelas suas emoções, tem um monte de coisa passado. Coaching olha para o futuro, é o que você quer obter da sua vida. Agora, a sessão de crenças é ressignificar essa confusão de camadas que você vem criando e enxergando que o mundo é desse jeito. Tem gente que fala assim, os homens não prestam, né? Crença. Os ricos não vão para o céu. Crença. Chinelo virado, a mãe morre. Crença. Se eu comer, gordura engorda. Crença. Tudo crença. Porque quantas pessoas vocês conhecem que só come porcaria e são magro feito não sei o quê? Crença. Crença. Eu desmonto. Elas vão surgindo, elas vão surgindo. Mas é assim, quando você vai realmente trabalhando todas as camadas, em sessão, o que eu vejo? A primeira coisa que acontece é que a pessoa vem no racional. Eu não faço isso por causa disso, então a minha crença é essa. Eu falo, aham. Aí, agora quando eu faço isso, acontece isso, a minha crença é essa. Eu falo, aham. Enquanto a pessoa está explicando, não é crença. É as suas explicações, são as vozes da sua cabeça, é a crença tentando se disfarçar de alguma coisa, e não é. Quando você chega na crença raiz da pessoa, ela faz assim. O que tem a ver? Nossa, pensei em não sei o que de alguém morrer. Aí ela fala assim, não, mas não tem lógica. Eu falo, aham. Eu só vou tomando nota, porque dentro desse processo, a história mais importante é você não trazer a pessoa para o racional, é deixar ela escorregando. E aí ela vai falando e você vai tomando nota, e você vai trazendo, e você vai trazendo, e vai fazendo ela escorregar mais. Quando ela chegar no ponto, e aí eu falo para vocês, esse é o ponto onde você sabe que você chegou na crença. Você faz assim, eu tô sentindo um negócio aqui no estômago, eu tô sentindo um negócio aqui no coração, parece que meu braço vai cair. É um negócio físico. Quando você chegar neste ponto físico, você atingiu a sua crença raiz. É muito maluco. É muito maluco, porque você fala fisicamente. A crença, ela tá tão enraizada em você que ela tem dores físicas associadas a ela. Você sente no seu físico. E a hora que você tira a crença da pessoa, ela sente imediatamente como se ela tivesse saído de dentro da água. É como se você estivesse segurando uma boia lá embaixo, uma boia ou uma rolha embaixo da água, e você soltasse ela. É impressionante. É um dos trabalhos mais legais que eu faço. Primeiro porque é muito rápido, né? E eu sou muito da velocidade. Por isso que eu não seria terapeuta, eu não seria uma pessoa que ficaria fazendo terapia de, sei lá, 1 ano com uma pessoa. Eu não tenho saco para isso, porque eu acho que as pessoas têm que ter resultado logo. É a sua vida que tá passando, talvez você não tenha 1 ano. Então, você fazer isso é muito libertador. Você vê a pessoa chegar e falar assim pra você, meu, depois da sessão, eu parecia uma louca, eu comecei a produzir, eu fiz, eu aconteci. É maravilhoso, é maravilhoso. Então,
Eu gosto dessa velocidade, mas isso sou eu, né? Tem gente que não liga. Crenças são pra gente que parece verdade absoluta. Crenças são as lentes. Eu enxergo o mundo através dessa lente. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com você, né? Eu tô enxergando vocês através do meu óculos. Eu não tô vendo o óculos, eu tô vendo vocês. Esse é o trabalho da lente. Esse é o trabalho da crença. Eu enxergo através disso aqui. E aí eu falo assim, ganhar dinheiro é difícil. Crença. Para quem que é difícil ganhar dinheiro? Para mim, que acredito. Para aquele molequinho que tá lá no TikTok fazendo macaquice e o TikTok tá jogando dinheiro para dentro dele, é difícil. Para quem tem um canal do YouTube extremamente bombado, aquela galera que gravou um vídeo há 2 anos atrás e tem milhões de visualizações, aquilo ali dá dinheiro todo santo dia. O cara tá dormindo e o dinheiro tá plum, 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 plum. É difícil? É difícil para quem? Para quem tem a crença de que ganhar dinheiro é difícil, que é a 97% da população mundial. Porque 3% tá livre disso, 3% tá nadando, né? Tá de braçada. Mas quem acredita que é difícil, é difícil. Quem acredita que relacionamento... Ai, meu, é assim, né? Relacionamento é essa coisa mesmo, é um trabalho, é não sei... Vai ser. Você acredita. Agora, quando a gente tá num bate-papo assim de... relacionamento é uma coisa que é gostosa, nasceu para ser legal. E quando não for legal, cada um segue seu caminho e tá tudo certo. Até o fim, para de ser tão encalacrante. Eu olho para mim e eu vejo que fim de relacionamento não é fim de mundo, não é nem fim de amizade. Os meus ex falam comigo, sem problema nenhum. A gente se respeita, a gente tem carinho, não tem mais amor para permanecer junto. Mas qual o problema? Ressignificar isso é libertador. Eu tenho muitas pessoas que fizeram parte do meu passado e eu enxergo e falo assim, durante aquela temporada, essa pessoa foi importante na minha vida para me ensinar alguma coisa, para me ajudar a ver. Até as perebas dos infernos que passaram na minha vida, elas foram importantes, de alguma forma, para me ensinar alguma coisa. O namorado tóxico que me pendurou na janela, ele foi importante para eu falar para mim que aquilo eu não aceito mais na minha vida. O relacionamento com a diretora louca, foi bom também para eu ter passado por aquilo. Porque me mostrou que eu não posso ir tanto ao inferno, eu não tenho que pegar e entrar no CNPJ dos outros e viver aquilo como se fosse a única coisa que existe. Nem o meu CNPJ é a última coisa do meu mundo, porque eu posso fechar a empresa. Agora, o meu CPF, quem eu sou, a Cláudia, é a coisa mais importante. Porque em todas as confusões da minha vida, eu tô no meio. Todas as cacas, essa criatura tá metida no meio do rolo. Não é? Você tá encalacrada até o último fio de cabelo nas suas coisas. Quem que é a coisa mais importante na sua vida? É você. Não, gente, é Deus. Se você tiver uma relação com Deus, Se você não tiver, desculpa. Tá falando da boca pra fora. Eu falava muito da boca pra fora. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu nem sabia quem ele era, como é que eu ia amar? Mentira. Porque Deus precisa que você acredite nele. Nunca precisou. Começa a se colocar na sua insignificância, criança. A gente não é tudo isso, não. A gente não é o último biscoito do pacotinho, não. Deus não precisa da gente. Ele adora ver a gente prosperar, ele adora ver a gente criando coisa, ele adora ver o quanto a gente ajuda o universo a expandir. Mas ele precisar que você acredite, se ele precisar que você acredite nele para ser Deus, lascou, né? Lascou geral. Então tem muita gente maluca que vem tentando forçar você a acreditar em Deus. Não é assim que a gente vai ter relacionamento com ele. Você vai entender que você tá dentro do todo. Senão ele não era o todo, não é verdade?
Ó o nome, todo. Tudo que tiver fora não pode ser, então o todo não é todo. Se existe qualquer coisa fora do todo, ele não é o todo. Se ele é o criador de tudo o que há, e as pessoas olham e falam assim, ai, mas o diabo... Gente, o diabo não existiria se não fosse Deus. Para de ser todo mundo doido. Comece a entender lei universal, estudar lei universal. Kybalion é maravilhoso para você entender as leis universais. Confesso para você, tive que ler 3 vezes. Na quarta, que foi, acho que o ano passado, eu comecei a entender um pouquinho, mas bem pouquinho daquilo. Então eu volto sempre e passo as leis. Igual, eu acho que eu fiz uma série, acho que no ano passado, eu fiz a série explicando cada uma das leis universais e como que eu aplico ela. Acho que eu podia fazer isso de novo, né? Porque já mudei também, então a gente podia fazer outra série falando sobre leis universais. As 7 leis, coloca uma por lá. Lei do mentalismo, lei do ritmo, lei da polaridade, sabe? Todas elas. Pra gente poder entender, falar, pô, como é que eu uso isso a meu favor? Como é que eu pratico isso na minha vida? É nesse nível. Então é tanta complexidade na nossa vida, tanta coisa que a gente tem, né? Ah, legal. Vamos fazer, Jaque? Acho que vai ser legal essa troca. A gente vai poder bater um papo sobre as leis. Até para falar também, gente, eu acho muito legal a interação de vocês aqui, porque eu consigo entender, será que tá ficando claro? Será que a gente precisa, às vezes, trazer um exemplo mais prático? E eu adoro aula ao vivo. Tanto que eu falei que eu vou, para quem comprou o meu e-book, eu vou dar uma aula ao vivo pra gente interagir, porque eu amo aula ao vivo. Eu adoro essa interação, porque quando a gente está trocando ideias, falando sobre as coisas, eu tô aprendendo muito mais. Muito mais. Porque o questionamento de vocês talvez reverbere dentro de mim. E aí eu falo, peraí, eu não pensei nesse ponto. O que eu penso sobre isso? Nas suas perguntas estão as suas respostas. A pergunta que você não quer se fazer de jeito nenhum é onde você precisava estar explorando. Por que no coaching, terapia ou qualquer outras coisas funcionam tão bem? Porque talvez você vai receber uma pergunta que você nunca refletiu. O atendimento dessa moça dessa semana que passou, ela pegou, a gente fez, né? Eu trabalhei a ferramenta com ela. É uma ferramenta que eu gosto muito, que é o do autofeedback. Nessa ferramenta eu faço algumas perguntas e eu faço de um jeito que não é para você responder questionário de escolinha. É assim, você vira lá e faz uma pergunta em cima da outra, uma pergunta em cima da outra, para não dar tempo da pessoa refletir, ela não raciocina, ela só escreve. Aí ela virou para mim e falou, Clau, acho que eu escrevi umas 8 páginas. Falei, gente, Te Libra me ama. O melhoramento, ó. Porque, gente, eu sou uma gastadora de papel, porque quando a pessoa faz isso, ela traz lá de dentro do subconsciente dela a resposta que ela precisa, porque você não tem coragem de fazer perguntas que vão doer. E é justamente na hora que você for nesse lugar, é como se fosse uma feridinha, que você tem que dar uma esfregada para limpar dentro, mas quando começa a doer, você tira a mão, tira a mão, tira a mão. Por isso que a enfermeira vai lá e esfrega, porque ela sabe que precisa ser feito, mas você sozinho não faz. Eu adoro o ao vivo, eu adoro o ao vivo. Eu prefiro 1000 vezes o ao vivo do que aula gravada. Mas a aula gravada, ela é muito importante porque, por exemplo, uma aula ao vivo minha, eu não consigo ficar menos do que 1h30, 2, às vezes vai para 3 horas. Porque o assunto vai embora, a interação vai acontecendo, então eu gosto disso. Agora, na aula gravada, para quem está assistindo, se vai fazer o curso mesmo, se vai fazer a formação e tal, é muito mais confortável, porque você olha uma aula de 10 minutos, uma aula de 20 minutos, então você consegue acelerar a aula se você precisar, então é muito mais fácil. Igual, eu deixei dentro do Hubble Vision as aulas ao vivo, que são as Masterclass, então elas vão ter uma aula de 1h30 e tal, e eu peguei e gravei as aulas, eu regravei tudo, as aulas menores, para que a pessoa vá direto no assunto. Então eu quero falar sobre valores, ela vai direto no exercício de valores e ela vai fazer a aula de valores. Não, eu quero falar sobre talento, então ela vai direto lá sobre talento. Porque quando ela vai na aulona mesmo, no pacotão,
demora um tempo, ela tem toda uma linha de raciocínio, então é mais complicado, né? Então nem sempre as pessoas têm tempo e a gente tem que respeitar que esse é o nosso ativo mais precioso, né não? E gente, falando em tempo, o ativo mais precioso eu tenho ainda que fazer os exercícios do dia, cuidar de mim, me colocar no prumo para começar a trabalhar. Então a gente tem que dar tchau. Amo estar aqui de manhã com vocês. Acho que é o meu momento de troca, de essa energia que eu amo sentir. Então, primeiro eu quero agradecer muito vocês aqui hoje comigo. Depois eu quero agradecer a semana de vocês aqui. Dá para ver de novo também o gravado. O gravado tem essa vantagem. Então, sim, tem vantagens e desvantagens em cada coisa que a gente faz na vida. É a lei da polaridade. Vocês vão entender. Semana que vem vamos falar então de leis universais. Acho que é um tema muito bom e a gente vai colocar em prática e vamos fazer exercícios durante a semana para potencializar esse conhecimento. Acho que isso é bom para mim, para vocês. Um recado para vocês. Eu tenho uma lista de transmissão aqui no Instagram, que é a Expansão Mental, e eu tô colocando diariamente insights para pensamentos, para você refletir sobre a sua vida, para você se autoconhecer um pouco mais. Então, fica o meu convite para quem não conhece, entrar lá. Não sei nem como é que entra, mas tá aqui na minha bio, ali em algum lugar. Então, vocês vão ver. E a gente vai estar segunda-feira, 7h45, aqui ao vivo de novo, trabalhando então as nossas leis. Gratidão por vocês, obrigada Jack, obrigada pela interação, foi muito bom trocar ideia aqui contigo. Vou deixar o meu melhor para vocês para hoje, para o final de semana de vocês, vou trazer o melhor de vocês para mim e cada um de nós vai levar aquilo que nos pertence, tá bom? Excelente sexta-feira!